onde estávamos estudando no vídeo anterior, o perispírito com as suas funções do perispírito. Como é que ele age, para que ele existe em nossas vidas. E nós, nesse primeiro momento, conversamos um pouco sobre essa função instrumental do perispírito, que deixamos registrado no nosso vídeo anterior. E agora nós vamos fazer uma associação dela com essa individualizadora, que é uma outra função do perispírito, que é a função que ela exerce sobre nós de nos individualizar. Nós sabemos que o perispírito ele é construído pela nossa mente, é o resultado de uma emanação de tudo que vai de nós, espiritualmente falando, porque nós espíritos somos os seres que pensam e que sentem e que agem, e isso reflete nesse processo de construção do nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual é exatamente o extrato produto corporificado dessas nossas vibrações, geradas pelo que pensamos, pelo que sentimos e pelo que fazemos, com o que pensamos e sentimos. Então, isso vai nos individualizando. Quando nós vimos lá no terceiro princípio fundamental, o Espírito, primeiro é Deus, segundo Jesus, o terceiro é Espírito. Quando nós vimos lá no terceiro princípio fundamental, nós vimos uma peculiaridade do Espírito, que nós chamamos de atributo do Espírito, chamado unicidade. Quando nós aprendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós, na nossa pequenez, imaginamos Deus se parecendo conosco. E, na verdade, nós que temos umas parecências com Deus, embora embrionariamente. E essa unicidade é uma das nossas parecências com Deus. É um ponto de semelhança nosso com Deus, porque Deus é único e nós também somos únicos. Somos únicos porque, por caracterização, por definição, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos são conceituados, não definidos, mas são conceituados pelo Espírito como sendo os seres inteligentes que povoam o universo. Então, um ser inteligente é ser que pensa. Então, nós pensamos e isso tem consequência. Isso tem consequência. E quando nós sentimentalizamos esse pensamento, mais consequência ainda tem. E quando nós pensamos, sentimentalizamos e agimos, mais consequência ainda tem. Então, é gradativo, vai guardando uma sequência gradativa. Então, essa individualização, essa função individualizadora, ela vem mostrar para nós que nós somos únicos e somos um produto de nós mesmos, que somos diferentes de todos os outros produtos elaborados, criados no universo, por mentes diferentes, de espíritos diferentes que nós. Então não há nenhum perispírito igual ao meu. E o meu perispírito também, dentro dessa função individualizadora, ela me individualiza instantaneamente. Então, há 10 minutos atrás eu tinha uma expressão de individualidade, agora eu já tenho outra, porque ela é uma consequência do que eu penso, que eu sinto, que eu faço. Está dando para entender isso bem? Então, essa função individualizadora, ela nos individualiza no estado em que nós estamos, emocionalmente falando, psiquicamente falando, estruturalmente falando. Quando nós estamos irados, essa função é exercida sobre nós, nos mostrando com todos os reflexos da nossa ira nesse corpo espiritual. Isso gera mudanças no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, usando aquela propriedade chamada plasticidade do perispírito, porque o nosso perispírito tem essa capacidade de mudar segundo o impulso do que pensamos e do que sentimos. Então, a apresentação nossa, perispiritualmente falando, ela vai oscilar de acordo com a apresentação do nosso pensamento e do nosso sentimento, das nossas ações. Então, nós não somos estáticos. Nós temos uma figura estática, temos um padrão, uma estrutura
vamos chamar de nuclear, mas energeticamente isso vai se variando segundo as nossas vibrações mentais. E cada vez que nós alteramos o nosso padrão vibracional, pensar, sentir, cada vez isso vai gerar mudanças nessa representação individual. Isso para ser muito justo, numa aplicação justíssima daquele que é soberanamente justo, que é a cada um segundo as suas obras. Então nós vamos ter uma expressão segundo o nosso padrão vibracional. Então não vai ser uma força exterior, não vai ser uma influência externa dentro de um processo consciente, é que nós vamos passar por alterações na nossa forma. Vai ser por responsabilidade nossa mesma, por aquilo que andamos pensando e sentindo. Aí nós vamos nos apresentar da forma como nós somos. Não estamos falando aqui de formas só, estamos falando dessa individualização nossa, que é uma expressão de justiça divina para conosco. É onde Jesus fala assim: cada um receberá de acordo com as suas obras. E isso, gente, é em todos os campos de atuação da vida, inclusive na nossa formatação perispiritual. Então entender isso é a gente chamar para si, é cada um chamar para si uma responsabilidade a mais de estar sempre em equilíbrio, para estar sempre com o campo vibracional em equilíbrio, para que a consequência disso, que é a formatação do nosso corpo perispiritual, esteja também equilibrada, para que os reflexos desse corpo perispiritual no nosso corpo físico sejam amenos, sejam equilibrados também. Isso vai nos garantir uma melhor qualidade de vida espiritual. Como é que é o nome disso? Reino dos céus em nós. Então, se nós queremos construir o reino de Deus em nós, comecemos pelo nosso sacerdote, pela nossa consciência, filtrando o que pensamos e o que sentimos, para que isso vá construir um corpo espiritual qualificado, segundo o que pensamos e o que sentimos, e para que isso vá refletir no nosso campo material também de forma sadia, equilibrada, para que a gente entre nesse estado de bem-estar e, consequentemente, de estar bem. Porque se não estivermos bem, nós não vamos conseguir esse padrão vibracional. E aí, por isso, o reino dos céus está dentro de nós, mas por isso é tão desafiador cada vez mais desenvolvê-lo em nós. Por isso Jesus fala: brilha a vossa luz diante dos homens, vós sois deuses, ou seja, trazemos em nós uma fagulha divina, uma centelha divina, que cabe a cada um de nós assoprar essa fagulha cada vez mais, para que ela cada vez mais vá se acendendo em nós e vai clareando o nosso entendimento, para que assim nós possamos, com entendimento mais claro, possamos produzir frutos melhores em nós mesmos, que é a qualidade do nosso perispírito, que por sua vez é a qualidade do reflexo dele no nosso corpo físico, e que vai caracterizar o nosso bem-estar. Então a gente às vezes acha que o doutrina espírita é só essa relação do homem encarnado com o espírito. Não. A essência nossa é espiritual. O espiritismo veio para o espírito, a ciência humana veio para a matéria, mas o espiritismo veio para o espírito, porque ele é a base, é a origem, é a raiz de tudo, porque é ele que pensa, é ele que sente, é ele que faz, é ele que é livre, é ele que é único, é ele que é responsável, é ele que é perfectível, é o espírito, como nós vimos quando estudamos esse ponto aí, que está registrado aí anteriormente nos nossos livros, quando nós estudamos o espírito, buscando caracterizar o espírito como esse ser único e responsável e livre e consciente e perfectível e ativo o tempo todo. E é dessa atividade o tempo todo nossa que gera em nós esse estado individual, embora momentâneo. Se estamos aqui num padrão vibracional, é a nossa individualidade consequência daquele padrão vibracional. Alteramos isso para melhor, nós vamos melhorar essa individualidade e essa apresentação também.
Quando chegamos no plano espiritual, nós chegamos lá com essa individualidade, representada pela outra função, que é a função instrumental, de nos apresentar do lado de lá, de ser o nosso instrumento de apresentação do lado de lá, quando desencarnamos. E aí isso aí nos ajuda a desconstruir todo um ensinamento que foi útil para um tempo, mas que não é mais, que é toda essa alegoria do inferno, do céu como lugar, né? Do céu e do inferno como lugares terríveis ou como lugares muito bons. Esse processo de desconstrução, e passa por esse entendimento, porque a partir do momento que a nossa inteligência vai processando isso, aí nós vamos enxergando um novo caminhar do ser, e um novo destino do ser, e novas formas de enxergar esses pontos de parada que esse ser pensante chamado espírito, na sua trajetória, vai pousando nesses lugares, né? Só que a gente vai identificando esses lugares não mais como lugares, mas como estado de alma, consequência do pensar, do sentir, consequência do que fazer de cada um de nós espiritualmente falando. E isso nós vamos nos construindo perispiritualmente e momentaneamente. A nossa luminosidade perispiritual, ela vai alterar de acordo com a alteração da apresentação desse instrumento, do processo de formação desse instrumento. Aí nós vamos nos apresentar com essa individualidade, que é consequência do nosso ser. E aí, mais luminosidade nós estamos melhor, menos luminosidade. Há horas que a gente está tão triste que a gente parece uma velhinha, né? Uma vela mesmo, assim, só um paviozinho. Você fala, gente, eu ainda tenho luz, meu Deus do céu, aí tá aquela coisa, né? E tem hora que a gente está radiante. Então, isso tudo é consequência desse funcionamento, dessas funções aqui, ó, em nós. Essas funções atuando em nós aqui vão caracterizar o nosso estado íntimo, que por sua vez vão ser vistos individualmente, cada um com o seu jeito de ser. A enxergar isso vai também nos ajudar a conviver com os diferentes, a conviver com a diversidade, porque a gente está tomando consciência de que cada espírito é único e que produz perispíritos também únicos e que são coerentes com o que pensam e com o que sentem. Nós vamos saber lidar melhor com as energias dos outros, sem rechaçá-los, porque não somos melhores do que ele. Estamos só vivendo um momento de individualização diferente dele, mas que qualquer deslize nós podemos chegar onde ele está, se não é que nós achamos que estamos melhor. E qualquer exercício de vontade no bem pode nos ultrapassar. É por isso que Jesus fala, por que você está olhando o cisco no olho do outro e não olha o cavaco que está no seu? Não resistais ao mal. Se alguém te ofender numa face, ofereça a outra. É dessa face que ele está falando. É a face que é uma consequência do que cada um de nós emana de si e que reflete para o outro. Muitas vezes o outro chega com agressividade e nós nos mantendo serenos, nós transferimos para ele a nossa serenidade, ele vai se amansando. E aí, se ele estava lá embaixo e a gente consegue baixar um pouquinho a nossa vibração e equiparamos com ele, aí pode estabelecer o diálogo. Então, a falta do diálogo é quando um está lá embaixo, outro está lá em cima, e nenhum sobe, nenhum desce, ninguém cede. Então fica essa distância. Isso é padrão vibracional. Isso é perfeitamente explicado pela ciência espírita. Aquela passagem, por exemplo, de Lázaro, de pai Abraão e Lázaro, você lembra? Lembra dessa passagem? Que Abraão, o Lázaro desencarnou e o rico desencarnou também. O mendigo foi para o seio de Abraão, o Lázaro, e o rico foi para o inferno, que os gregos chamavam de outro nome, que a gente chama de inferno. E aí o rico pede para Abraão deixar que Lázaro vá pelo menos molhar o dedo na água para colocar na língua dele, porque ele estava sofrendo demais naquelas chamas. Aí Abraão fala para si, olha meu filho, você já teve o que quis lá na terra, enquanto Lázaro nada teve. Então agora ele está usufruindo da sua capacidade de submissão, de resignação, de obediência, e
e usufruindo do que ele conquistou, do tesouro que ele conquistou. Enquanto você ficou preso só no tesouro material, teve todas as glórias lá. Então, cada um agora cada um receber de acordo com as suas obras. E aí ele fala uma expressão que a gente precisa de parar para analisar. Ele fala, olha, além disso, existe um abismo entre nós e você. O que é esse abismo? Padrão vibracional, plano espiritual. Níveis evolutivos, em que esse aqui pode vir aqui socorrer? Pode. Lá na passagem parece até que Abraão estava bem indiferente ao sofrimento do outro, mas não, o objetivo de Jesus naquela parábola ali era mostrar a realidade existencial de cada um. Mas o bem é sempre o bem onde ele está, e certamente a lei é dai a quem te pede, não o que te pede. Certamente as forças do bem, sob o comando de Abraão, ampararam aquela criatura, aquele rico lá, identificado como rico, mas não com o que ele queria, mas com o que ele necessitava, certamente. O bem sempre nos é oferecido, mas a gente às vezes não está receptivo. Então, quando a gente às vezes entra nessas diferenças de individualidades momentâneas perispirituais, que são consequência dos padrões vibracionais, então criamos um abismo aqui entre nós e as pessoas. Então, por isso é preciso que a gente mantenha o equilíbrio para puxar esse para frente, e isso normalmente é com mansuetude. Ofereça a outra face se alguém te ofender numa face. Se esse vem com agressividade, ofereça da tolerância, da receptividade, da serenidade, que você vai puxando ele para cá. Esse é o nosso compromisso uns com os outros, que a gente precisa de aprender. Se alguém te convida a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Muitas vezes nós nos unimos a individualidades completamente diferentes de nós, em termos vibracionais mesmo, que nos convida a caminhar 1 milha com ele. Isso é no trabalho, isso é dentro das relações conjugais, isso é dentro das relações de família, pai e filho, que são duas constituições de individualidades perispirituais completamente diferentes, que são reflexos de almas completamente diferentes também, e que nós somos levados a caminhar com eles ali 1 milha. Se ele não convida a caminhar 1 milha, o que é 1 milha? Um tempo de convivência. Pode ser uma reencarnação, um dia, o tempo que durar um casamento, o tempo que durar uma relação entre pai e filho, o tempo que durar é 1 milha. A recomendação de Jesus, vai com ele 2, exerça um pouco mais de paciência, porque ele também está em construção. É o encontro das diversidades adversas. Ele também está em construção. Tenha calma, porque você também já foi assim, e você foi trazido para o nível que você acha que você está agora. Baixa um pouco mais a bola. Aí você vai para a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, a capacidade que nós temos de nos empobrecer espiritualmente. Chamando de empobrecer, aquilo que nós chamamos de ser rico é ser muito orgulhoso. Empobrecer é perder esse orgulho e cultivar a humildade, para que a gente chegue num consenso, para que busque um ponto de equilíbrio no campo das nossas relações. Todo o investimento dos planos maiores da vida sob o comando do Cristo vieram para investir na nossa relação interpessoal, para nos capacitar para lidar melhor uns com os outros. E nós temos um instrumento para fazer isso, para intermediar essa relação aí. E esse instrumento de intermediação dessa relação é o perispírito, que se apresenta com a sua expressão individualizadora. Daí às vezes a gente chega perto de alguém e sentir ojeriza energeticamente. É muito comum da gente sentir isso. Ou chegar perto de alguém e sentir uma atração, um bem-estar enorme, instantaneamente. Isso tudo consequência de estados individuais representados por essa individualização de cada um. Então cada um se apresenta do jeito que é, trazendo a energia que ele produz e que ele irradia de si, e que é consequência dessa individualidade, e que é trazido por nós por esse instrumento chamado perispírito, e que a gente às vezes recebe um abraço, que é um abraço de tamanduá, muitas vezes, sai todo torto do abraço, né? Recebe aquela carga energética danada. E às vezes a gente recebe aqueles abraços que são abraços de vó, né? Colo de vó, é consolador, é acolhedor, é colo mesmo,
que são exatamente fruto daquela troca de energia dos campos íntimos de cada um, que por sua vez refletem nessas individualidades e que nesse abraço trocam energia. Aquele que está com energia melhor, que está abraçando um que está precisando de consolo, está havendo uma troca ali, e é dando que se recebe. Quando nós oferecemos essa energia boa para o outro, nós captamos a energia imediatamente para recompor e aumentar a nossa, porque vem aquele estado de bem-estar por ter feito uma coisa agradável, por ter feito uma coisa boa. E nós conseguimos enxergar isso refletido no nosso corpo espiritual, chamado perispírito. Está dando para captar isso bem, gente? É muito interessante isso, porque nós vamos enxergando o reflexo de nós em nós mesmos, olhando-se no espelho, no próprio espelho, que nós somos um produto de nós mesmos, das escolhas que fazemos, das vibrações que emitimos, dos pensamentos que emitimos. E o que nós estamos oferecendo para o outro? Dessa individualidade. Em que estado está essa individualidade? Em que estado temporário está essa individualidade? Então essa individualidade aqui passa pela mutabilidade, que é uma outra propriedade do perispírito, que nós vimos lá, que na proporção que nós vamos mudando, vibrando melhor, a nossa estrutura perispiritual vai mudando também em termos de qualidade. E aí isso vai alterando a estrutura perispiritual nossa. Só que aí já é fruto da aquisição de valores, é bagagem espiritual nossa. Então nós vamos ficando perispiritualmente mais bonitos, mais rejuvenescidos, mais radiantes, vamos chamar assim, e mais irradiantes, né? Nós vamos começar a irradiar energias diferentes. De onde? Do nosso campo estrutural íntimo, que por sua vez vai refletir nesse instrumento e ser apresentado nessa individualidade. No plano espiritual, quando nós chegamos lá, nós somos identificados por aqui. Quem é você? Bate o olho e a gente fala, sem nem falar, já vi. O nosso perispírito nos individualiza. É o nosso retrato fiel, sem máscaras, sem capas. Não estou falando de máscara de pandemia, não, é sem máscara de hipocrisias, de fingimentos. Ou seja, não há como. Ele nos individualiza. E ele que é o nosso corpo de apresentação no plano espiritual. Se nós temos algumas marcas feitas pelas transgressões morais aqui, nós vamos aparecer com elas lá. E os espíritos obsessores irão chegar e vão olhar e vão ver. Os espíritos do bem irão chegar e vão ver e vão fazer uma outra coisa com isso que eles veem, porque os nossos obsessores vão nos tripudiar. Os nossos adversários, entre aspas, lá no plano espiritual. Então, eles vão utilizar isso, essas marcas, esses componentes da nossa individualidade, que são refletidos no nosso perispírito, eles vão fazer o que com isso? Aí André Luiz fala para nós disso aí lá no livro nosso lá. Quando ele chega no nosso lá, os contrários começam a chamar ele de suicida. É porque no psiquismo dele havia o registro desse conflito, embora ele não tenha suicidado, ele passou pelo mesmo processo do suicídio, que foi desgastando aos poucos o seu fluido vital, e ele regressou com essa peste suicida. Só que quando chega no nosso lar, aí ele deixa de ser o suicida. Ele ali, a partir dali, ele é o irmão necessitado que precisa dos cuidados do bem. E aí é designado dada toda uma atenção, designado um tratamento para ele, um enfermeiro vai tratá-lo, palestras ele vai começar a ouvir para começar a ver essa transformação íntima dele. Isso vai alterando a sua constituição perispiritual, e ele narra para nós que aos poucos ele vai percebendo que ele vai se transformando. Ou seja, essa individualidade vai mudando como consequência da mudança do seu campo íntimo, lá no plano espiritual. E aí a gente vai percebendo que isso acontece conosco aqui também, né? Nessas horas em que a gente na frente do espelho fica se achando bonito, não é? Da conta. Opa, eu vou para a balada hoje, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu era lá mais jovem, né? Hoje eu estou arrasando, estou bonito demais. E estava assim, aquela energia radiante, assim.
Mas também na hora que dá uma tristeza, fala, nossa, hoje eu estou um caco. Eu estou feio demais. Nossa Senhora. Então é assim, é porque nós somos, mas só que hoje a gente sabe que é por causa disso. E a gente consegue, sabendo que é por causa disso, a gente consegue agora dar uma coordenada nessas vibrações, nessas emoções, parar, fazer uma prece quando está se sentindo mal, parar e agradecer para quando está se sentindo bem. Oh meu Deus, que bom, obrigado. E isso potencializa cada vez mais essa energia. E aí todo mundo que chega perto de nós vai começar a se alimentar dessa energia, né? E essa função instrumental, inclusive, gente, na mediunidade, lembramos aqui agora, tem um livro chamado A Mediunidade Sem Lágrimas, que é muito interessante, acho que é do Eliseu Rigonati, que ele fala que quando a mediunidade está começando a eclodir em nós, está começando a surgir, que está na hora dela eclodir, que tudo tem um momento, aí nós começamos a liberar uma energia, uma emanação de nós, que a Elis hoje falou sobre o ectoplasma, né? Que é exatamente essa emanação. Como às vezes, quando essa mediunidade chega, nós ficamos meio desequilibrados, quando não conhecemos e não aprendemos a lidar com ela, nós começamos a liberar uma energia, um ectoplasma, ectoplasma mesmo que você falou, não foi? Essa energia que é o magnetismo humano. Começamos a liberar isso de nós de uma forma com uma qualidade meio perturbada, vamos chamar assim, meio ruim. Por quê? Porque ela é fruto do nosso pensar e do nosso sentir, do nosso estado íntimo. E com isso nós começamos a atrair para perto de nós, Eliseu Rigonati narra isso para nós nesse livro, Mediunidade Sem Lágrimas. Começamos a atrair para perto de nós espíritos que estão necessitando daquele tipo de energia por estarem vibrando em padrão vibracional inferior. Como nós liberamos ectoplasma de forma desequilibrada, ou estamos intimamente perturbados, então nós atraímos para perto de nós, daí ser comum da gente ficar muito assediado quando nós estamos nesse processo desordenado de manifestação mediúnica, de exteriorização desse ectoplasma de nós. Então nós atraímos para nós espíritos que vêm se alimentar, vampirizar de nós essas energias. Daí os incômodos que são gerados organicamente em nós. Qual o instrumento que eles usam? Perispírito, função instrumental. Qual o instrumento que nós utilizamos para liberar isso? Função instrumental do perispírito. Então nós convivemos com isso no nosso dia a dia. E às vezes não temos sabido lidar com isso convenientemente, porque desconhecemos. Então, para quem está vivenciando esses momentos de mediunidade, vamos chamar assim de mediunidade descontrolada ou desconhecida, sei lá, que tem gerado esses efeitos, o fundamental é que a gente vá se evangelizando o máximo possível, buscando trocar valores, buscando tomar consciência, buscando fortalecer dentro de nós esse sentimento de fé, nessa confiança de que, da mesma forma que nós estamos sendo perturbados, há toda uma preocupação conosco, que nós às vezes não estamos acolhendo essa preocupação, porque às vezes nesse nosso desespero, no nosso desequilíbrio, nós estamos inconsoláveis, e o consolo chega e não nos atinge porque nós não estamos receptivos a ele. Por quê? Porque criamos em torno de nós essa crosta energética, que toda energia boa que vem bate e é como se fosse um anteparo e volta. E aí a gente fica... Daí a necessidade de fazer tratamento nesse momento, tratamento fluidoterápico, ou seja, assistência fluidoterápica para que essas energias voltem a se reequilibrar, e paralelamente a isso, o trabalho da evangelioterapia. O que é isso? Começar a descobrir, a redescobrir o ensinamento do Evangelho e trazer isso para dentro de si e se tratar com esses valores novos do Evangelho. É a evangelioterapia. Então daí, quando o médium às vezes, a criatura às vezes está com esse tipo de mediunidade meio desequilibrada, vem, se a casa espírita não conhece o processo, vai pegar essa pessoa e jogar numa reunião mediúnica, não tem a menor condição.
ela precisa primeiro de ser tratada, de conhecer, de equilibrar-se, para depois ela ir desenvolvendo isso nela de forma equilibrada, que é essa ferramenta, esse instrumento, esse recurso, vamos chamar assim, essa coisa chamada mediunidade, que muitos fazem, eu não queria ter essa coisa, e tem essa coisa, né? Não é coisa, é mediunidade. Nós pedimos muitas vezes para isso, é ferramenta para o nosso progresso, só que nós precisamos de afiar essa ferramenta, que trabalhar com ela cega não dá. E onde é que está essa ferramenta? Quem é o instrumento para utilizar essa ferramenta? O perispírito, com a sua função instrumental. E quem é que vai utilizar essa ferramenta? É cada criatura com a sua apresentação individual, com a sua individualidade, com seus valores, com seus recursos. Eu sou médium, e daí? O que eu faço com isso? É a pergunta que se faz. Eu sou imortal, e agora? O que eu faço com essa imortalidade? Eu preciso de começar a desenvolver formas de utilizar esse conhecimento para o meu bem, para o meu crescimento, moralmente falando, porque isso é intelectualidade. Saber isso é intelectual. Agora, o que eu faço com isso já é moral, porque isso aí já é exercício de vontade. E o que eu vou fazer com essa imortalidade? O que eu vou fazer com essa mediunidade? O que eu vou fazer com essa liberdade? O que eu vou fazer com essa minha autonomia, essa minha capacidade, ou esse meu direito de escolher? O que eu vou fazer com isso? É responsabilidade pessoal, que vai refletir instrumentalmente em mim, materialmente falando, fisicamente falando, perispiritualmente falando, e que vai refletir também individualmente em mim, porque cada um é um produto de si. Então a gente vai percebendo que as funções do perispírito, ele não é estático, ele é dinâmico. Por quê? Porque ele é um fruto de pensar e de sentir, e que esse dinamismo reflete exatamente no corpo espiritual, que é o perispírito. E que esse corpo tem essa função instrumental de intermediar a vontade do espírito, onde quer que ele esteja, e que ele vai se apresentar do jeitinho que ele é, onde quer que ele se apresente. Por isso é que o André Luiz, que Emmanuel, abre o seu livro Pensamento e Vida, Pensamento e Vida. Olha o título. Ele abre a primeira frase do livro dele: a casa mental é o espelho da vida em toda parte. O que ele está falando? Onde quer que nós estejamos, nós vamos refletir nós mesmos. O espelho da vida, nós vamos refletir nós mesmos. É essa propriedade, é essa função individualizadora, que é exatamente. Aí nós vamos aproveitar 2 minutinhos que nós temos de resto para a gente lembrar do primeiro mandamento, dos 10, primeiro dos 10. Eu sou o Deus zeloso. Tem toda uma introdução aí do primeiro mandamento, né? Eu sou o Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não cultuarás imagens, nem debaixo d'água, nem acima da terra. Ele vem desenvolvendo. Por quê? Aí ele se identifica. Eu sou o Deus zeloso, justo, atento aqui a essa individualidade de cada um. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade. O que é iniquidade? Persistência no erro, persistência no pecado. Qual é a diferença de pecado e iniquidade? Vamos chamar aqui, iniquidade é coletivo de pecado. Muitos pecados viram iniquidade. Vamos chamar só na figura. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade do pai no filho, na 3ª ou 4ª geração. Aí nós entendemos que o filho pagava pelo pai, contrariando completamente a justiça de Deus, porque aqui é a manifestação da justiça de Deus, a cada um segundo as suas obras. Aí nós não entendemos nada. Jesus foi lá e buscou Ezequiel, falou: meu filho, vai lá e fala para aquele povo que nós não estamos falando de filho pagar para pai, não. Fala para eles que quem comete a iniquidade é que responde por ela. A iniquidade cometida por cada um vai ficar gravada nesse que cometeu a iniquidade. Vem Ezequiel, vamos ler o livro de Ezequiel, nós vamos ver que ele está explicando o primeiro mandamento para nós, que nós entendemos totalmente errado, desconsiderando
totalmente a soberana justiça e bondade de Deus, entendendo que o filho pagaria pelo pai. Então hoje nós estamos entendendo, à luz desse entendimento novo, dessa consciência nova, o primeiro mandamento: eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade do pai no filho, na terceira ou quarta geração. Em qual individualidade que ele vai visitar? Nessa aqui. Essa individualidade é de quem? Forma de apresentar-se? Do pai. Quem é que vai manter essa individualidade? O filho, que é a mesma individualidade, porque cada um recebe segundo as suas próprias obras. Aí nós vamos ver isso aqui funcionando como instrumento de aplicação da justiça e bondade divina, e que Emmanuel fala que a reencarnação poderia ser considerada como sendo um perdão divino, se é que Deus pudesse perdoar. Por que é o perdão divino? Que esse instrumento aqui vai ser utilizado para gerar uma nova individualidade progressiva, que é a mesma, não é que gerar não, que vai melhorar essa individualidade progressivamente, porque entre o pai desencarnar e nascer o filho lá na terceira ou quarta geração, houve todo um processo de alteração dessa individualidade, porque o perispírito não é mutável. Em cada momento ele foi individual, só que ele vai se apresentar lá pronto para responder por si mesmo das iniquidades que ele cometeu como pai, numa outra encarnação. Olha a expressão do perdão divino. Olha, filho, ao invés de você ir para o inferno de cabeça para baixo, você não vai não, você vai voltar e vai responder pelos seus erros que você cometeu lá numa outra geração, que foi com o seu bisavô, trisavô. Mas é que está gravado em você, não num outro, que é visito a iniquidade do pai no filho na terceira ou quarta geração. Quem que é o pai? O mesmo que é o filho. Ele está falando que visita a iniquidade no filho dos erros cometidos pelo pai. Não, o erro é a iniquidade do pai no filho, lá na frente. Ele desencarna aqui, retorna ao plano espiritual, depois ele volta para responder pelas suas próprias iniquidades. Aí nós vamos completando. Então é por isso que aqui se faz, aqui se paga? Mas não paga agora não, mas volta a pagar depois. Agora o pagar é pobreza de linguagem nossa, é responsabilizar-se, é responder com um objetivo específico: melhorar essa individualidade, essa forma de apresentação, porque ele leva consigo onde vai, por intermédio da sua casa mental, e reflete-se onde quer que esteja, com essa individualidade, com essa função individualizadora. Então assim a gente vai pegando esses pontos e vai arranjando pontos de sustentação da nossa fé, só que agora uma fé diferente, mais racional, menos dogmática, menos mística, menos mítica, que é a bandeira do Espiritismo para nós hoje. Desenvolver em nós, trazer instrumentos de inteligência para nós, para que a gente desenvolva uma fé raciocinada, uma fé racional, uma fé lógica, para que ela possa enfrentar de frente a frente a razão em todos os tempos, sem se abalar com ela. Semana que vem nós continuando dentro das funções, buscando fazer esse paralelo, esse roteiro aqui, essa salada entre as 4 funções, para a gente botar isso no liquidificador, para a gente tomar esse suco aí e fortalecer-se mais e mais e mais e mais. Suco de inteligência, dessa forma de agir e de existir e de interexistir entre nós e entre os dois planos da vida, utilizando essas funções. Muito obrigado a todos, muito boa noite, até segunda que vem, com a graça de Deus, se Deus quiser, e Ele quer, basta que a gente continue querendo, né? Muito obrigado.